Então, como que essa visão ela difere da visão libertária, né? E quando eu digo libertária, eu quero dizer mais a vertente, entre aspas, anarcocapitalista. É, eu acho que a gente pode começar pelo fim, né? Como tu falaste, quer dizer, a vertente anarcocapitalista. A gente sabe que anarcocapitalismo, ou seja, anarquia e capitalismo, é uma contradição em termos, né? Porque ou a anarquia, ou seja, não existe um governo, tá? Não existem leis objetivamente desenvolvidas que sejam de aceitação comum, né? Porque elas são objetivas, portanto, elas são universais, elas protegem a todos, né? De forma racional, tá? E são implementadas racionalmente por uma instituição que é essa chamada governo, né? O governo ele tem o propósito de extirpar da sociedade o uso da coerção, né? Enquanto que a anarquia, ela, na realidade, ela chancela a violência, o uso da coerção, como uma forma de relação social, né? Quer dizer, as pessoas elas não seguem uma lei objetiva, universal, pelo contrário, ela é subjetiva, porque se todo mundo tem o direito, né, de usar a coerção para impor as suas ideias, as suas leis, a sua ética, né, logo nós estamos num estado de guerra, né? Então, isso não é uma sociedade pacífica, tá? Enquanto que no capitalismo é exatamente o oposto. Então, eu acho assim, ó, que a existência ou não do governo é uma das características que diferencia o capitalismo dessa anarquia, né, que os libertários defendem. Mas isso é a parte política. A parte ética, que é mais importante, ela tem a ver com essa visão do individualismo, né? Quer dizer, o ser humano, o indivíduo, ele é um fim em si mesmo, tá? Ele tem que se submeter a determinadas regras de conduta social que visam exatamente extrair da sociedade a violência e não fazer com que ela seja praticada por qualquer um, pelo contrário, né? Ela se torna monopólio do governo. E o que fundamenta mais ainda essa discrepância entre o capitalismo defendido pelos objetivistas e a anarquia, chamada de anarcocapitalismo defendido pelos libertários, é o fato de que normalmente os libertários não reconhecem a existência dos direitos individuais, né? Que os direitos individuais são o amálgama da sociedade, né? É aquilo que todo mundo tem, todo mundo precisa respeitar e todo mundo tem que ter isso, os seus direitos individuais respeitados, e quem vai defender isso através de um processo, do devido processo legal, através de leis objetivas, é o governo, né? Existe uma visão que a gente costuma falar de falácia do conceito congelado, né, de que o Estado é um mal em si, né? E a gente sabe que não é um mal em si. O Estado ele pacificou muito a convivência social em determinados lugares. Nos Estados Unidos da América é um dos exemplos, né? E a gente sabe que se tem um processo anárquico, né? Uma das gangues, né, que participarão do processo social pode também se tornar um governo, né, a partir do momento em que ela tem primazia sobre as demais gangues e ela estabelece subjetiva e unilateralmente as suas regras para que todos os outros se submetam de uma forma, então,
a criar um Estado totalitário, né? Isso é o que a gente vê, para quem conhece o programa, o Walking Dead, é exatamente sobre isso. São pessoas que foram sobrevivendo, né, um apocalipse zumbi, e eles vão formando mini-governos, e um dos vilões é até chamado The Governor, né? E aí, inevitavelmente, eles acabam se matando, né, porque não tem... enfim, mesmo que alguns grupos consigam cooperar entre si, sempre aparece um outro grupo, ou seja, sempre aparece alguém com mais armamento, né, ou mais um exército maior, que quer tomar aqueles recursos. Então, puxando... seria bom se isso ficasse só na ficção, né, Ricardo? Mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, um estado de anarquia, né? Onde há vários estados informais, né? Que são ou os narcotraficantes ou as milícias competindo com o que seria o governo, né? Formalmente institucionalizado. Então, sim, é importante a gente ter conhecimento da ficção, mas a gente tem que saber que, na realidade, isso já acontece, né? Nós já vivemos essa distopia, né?